Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, reunidos em torno dos nossos estudos, em torno do Evangelho do Mestre Jesus e sempre agradecidos a Deus, a essa espiritualidade amorosa, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, falando das coisas do Evangelho. Em momentos de grande turbulência que nós vivemos no nosso planeta Terra, o que seria de nós sem o Evangelho? Consolador prometido, não é? Que veio através dos esclarecimentos da doutrina espírita. Se entendermos e interpretarmos com o coração e com a razão, nós conseguimos nos acalmar, a continuar movimentando as nossas melhores energias em torno do bem. Nós temos a impressão, diante de tantos acontecimentos, muitos irmãos colocam, não, o mal está vencendo o bem. Não, não é isso. Nos falta muita compreensão em coisas que foge ao nosso entendimento, aquilo que nós não concordamos. E isso é exemplo do tema que nós vamos falar hoje, que é do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 14 e 15, se vocês quiserem pegar. Esses acontecimentos que nós não compreendemos, que fogem ao nosso entendimento, está muito ligado ao nosso orgulho, né? Por isso a espiritualidade sempre nos orienta a combater essa chaga da humanidade, porque o orgulho nos torna cegos. E dentro dessa cegueira, que mexe com o nosso íntimo, não é? Nós somos vaidosos, orgulhosos, nós entramos aí em cólera, né? Em desequilíbrios vibratórios, não é? E é isso que nós precisamos começar a trabalhar em nós para compreendermos que muito daquilo que acontece à nossa volta hoje está ligado ao próprio crescimento espiritual da humanidade, né? Aquilo que aos nossos olhos está errado, as leis universais de progresso, as leis de Deus que são imutáveis, né? Tá tudo certo. Nós estamos caminhando para um progresso. E se vivenciamos coisas que ainda, ao nosso entender, estão erradas, é na nossa ótica de julgamento. Mas o importante é que nós não percamos o rumo. Podemos não ter toda a compreensão, mas não percamos o rumo daquilo que nós já aprendemos entre o certo e o errado. E continuemos a fazer o nosso melhor. Assim, nós contribuímos com a obra do Cristo na Terra, implantando o amor nas pequeninas coisas que possamos fazer no bem, e contribuímos com a obra dos Espíritos também. Percebe? Então, são essas oportunidades que nós temos realmente de exercitar tudo aquilo que nós já aprendemos. Não importa o que o outro esteja fazendo, importa o que eu estou fazendo. Com quem eu estou? Eu estou aliado a irmãos espirituais que comungam no bem. Então, se eu estou aliado a eles, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, não é? E tudo a seu tempo se esclarece e se resolve, não é? Enquanto isso está a caminho, nós vamos trilhando o nosso caminho, fazendo sempre que possível o melhor de nós, sempre na confiança e na esperança que estamos fazendo o bem, né? E assim, dentro dessa sintonia amorosa que nós nos encontramos agora,
e possamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, que tudo sabe e tudo vê ao nosso respeito, por mais essa oportunidade bendita e única de estarmos reunidos em torno do Evangelho do Mestre Jesus. E dentro dessa sintonia amorosa, agradecer a todos esses irmãos do plano espiritual que nos amparam, que nos envolvem, que nos assistem, ao nosso espírito protetor, esse amigo incansável que está ao nosso lado a todos os instantes da nossa existência, nos intuindo e nos inspirando sempre para o bem, para acertarmos. Quantos irmãos desencarnados se unem a nós nesses instantes de vibração para o aprendizado e muitas vezes ainda num grau de dificuldade tão grande de entendimento, mas recebem esse amparo amoroso, fraterno, esse envolvimento bendito que acalma os nossos corações e cicatrizam as nossas dores, porque nos dá a confiança, a certeza de que nunca estamos sozinhos. E assim, agradecidos, rogamos ao Pai: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E lembrando sempre a importância de ter os nossos minutos, aquele tempo escolhido por nós, para o nosso aprendizado, para a nossa sintonia com o plano espiritual, onde nós nos acalmamos, onde nós recebemos bons fluidos, onde nós voltamos para dentro do nosso espírito e aí nós observamos quanto que nós já caminhamos, quanto que nós, no nosso aprendizado evolutivo, já andamos e quanto ainda temos que aprender, não é? Então é importante sempre ter o nosso momento de reflexão espiritual, porque as atribulações da vida são muito grandes e nos últimos tempos, cada vez mais, situações de muita dificuldade se achegam. O que seria de nós se não tivéssemos esses momentos dedicados ao nosso espírito? O que seria de nós? Como estaríamos? Então, nós temos que ter o nosso cantinho, não importa, ali, quietinho, isolados assim, das dificuldades lá de fora, das situações que se achegam, dos noticiários, mas o nosso cantinho de reflexão ali, eu estou amparado, eu estou envolvido, eu sinto a presença amorosa desses irmãos me aplicando um passe, né? Me envolvendo amorosamente, me inspirando, nós saímos rejuvenescidos, não é? E o tema de hoje do Evangelho, conforme eu adiantei, é do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 14 e o item 15. Eles são um pouco extensos, de forma que eu não vou ler na íntegra, né? Porque senão vai tomar um tempinho a mais. Mas cada um depois
pode pegar o seu evangelho, fazer a sua leitura e as suas reflexões. Aqui, o item Instrução dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Item 14. Aqui no início, ele traz uma situação que já é muito conhecida por nós, onde se coloca assim: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus, que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. E eu vou pegar um item aqui, o parágrafo final, e ele diz assim: Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite, ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Então, esse item 14 é de Simão Bordeaux, 1862. E o item 15 é de Paulo, apóstolo, de Lyon, 1861. Eu vou pegar só o finalzinho do item 15, tá? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado e o único que vos serás levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Gente, quando nós paramos e nós analisamos o perdão das ofensas, é um trabalho muito árduo em nós. Porque, como eu disse lá no início, nós nos sentimos ofendidos quando mexem com o nosso orgulho. Quando nós somos contrariados de alguma forma. Então, aí vem toda a nossa ira, toda a nossa, o nosso, vamos dizer assim, o nosso sentimento vibratório de
para com aquele que de alguma forma gerou uma ofensa no meu entendimento. Ou seja, feriu o meu brio, o meu orgulho, né? E isso acontece quando nós falamos em perdão das ofensas. Nós imaginamos situações do tipo uma situação doméstica, entre familiares, parentes, que geram um mal-estar, né? E rompimentos de relações. Nós imaginamos ofensas graves nos nossos locais de trabalho, né? Onde muitas vezes somos contrariados e aquilo, por alguma razão, às vezes gera um perigo à nossa posição, às vezes nos coloca em situação de ridículo perante aos outros colegas de trabalho e assim por diante. Mas as ofensas, elas acontecem de forma mais corriqueira que a gente possa imaginar. Aqueles que estão aí dirigindo no trânsito, os motoristas. Gente, quantas vezes alguém passa por nós e de repente eu não observei ou aconteceu, eu dei uma fechada em alguém e a pessoa nem espera eu levantar a mão para pedir desculpa, já descarrega aquela palavreado e aquele monte de sinais contra nós. Aquilo foi uma ofensa, mexeu com o meu brilho. Poxa, eu ia pedir desculpa. Então, aquilo já gravou alguma coisa no meu coração. Já levantou aquele mal-estar e aquele padrão vibratório de desequilíbrio, de raiva, de rancor, contra aquele que efetivamente lançou, né, a sua ira contra mim. Quantas vezes nós chegamos num determinado local para realizar alguma coisa, com horário marcado, tudo direitinho, chegamos ali, nos deparamos com uma situação de total descaso e aquele que nos atende, de alguma forma, ainda coloca que a culpa foi minha. Então, vejam que são situações corriqueiras e do cotidiano que geram ofensas. Por quê? Se eu ainda não dominei o meu orgulho, a primeira reação é o revide. E é por conta desses revides que corações queridos, que até então calmos, não é? Chegam a situações de vias de fato a atentar contra a vida do outro por um momento de animosidade nas nossas atitudes. Porque é como coloca ali, dizer que perdoa, mas até de fato acontecer, o caminho é longo. Eu já vi situações, eu te perdoo, mas não quero mais te ver na minha frente. Gente, isso aí não é perdão nenhum. Então, nós precisamos começar a entender o que acontece conosco e um pedido de desculpas, mesmo que estejamos certos diante de uma situação, põe fim a muitas situações trágicas que, infelizmente, muitas vezes chegam às vias de fato aqui na Terra e geram desequilíbrios espirituais que serão arrastados por vários e vários anos, talvez séculos, de acordo com a gravidade, para que possamos nos reconciliar com aquele nosso irmão que nos criou um agravo. Por isso que o Mestre Jesus coloca, antes de fazer a sua doação, né? Nós já estudamos isso aqui, no altar, vamos dizer assim, antes de querer se reconciliar com Deus,
mesmo diante das boas obras que você faz, primeiro vá e reconcilia-te com o teu irmão. Esse é o maior mandamento e que agrada a Deus, porque isso trabalha a lei do amor, percebe? Então é isso que nós precisamos tomar cuidado com o que nos agride e possamos trabalhar isso. Se naquele momento, por alguma razão, eu não conseguir equilibrar, perdoar ali diante daquele fato, o que eu devo fazer? É exemplo de quando nós nos reunimos aqui e nós falamos do nosso cantinho para nos dedicarmos ao nosso espírito. Para exercitar o verdadeiro sentido do perdão, nós precisamos nos isolar no íntimo do nosso coração, nos elevarmos até Deus, nosso Pai, e nessa sintonia amorosa, envolver aquela situação de agravo e perdoar o causador daquele mal-estar para comigo. É uma coisa muito íntima. Não adianta no auge das discussões, no calor das discussões, eu querer tentar perdoar. Eu posso estar sendo agredido, o máximo que eu posso fazer naquele momento é a prece que envolva aquele coração, para que nós possamos, pelo menos, estabilizar o nosso padrão vibratório aí. E aí, voltando ao reconforto, no meu íntimo espiritual, né, eu possa realmente voltar o meu pensamento ao alto e me reequilibrar espiritualmente e vibratoriamente e perdoar aquele nosso irmão. E veja, gente, quando ele fala das coisas simples, é o Pai Nosso. O que nós pedimos no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas. Da mesma forma que nós devemos perdoar aquele que nos tenha ofendido. Gente, olha a intensidade disso. Percebe? Isso aí, quando nós fazemos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ela não pode ser simplesmente uma oração da boca para fora. Ou seja, Pai, perdoa as minhas ofensas, à medida que eu perdoar aquele que nos tem ofendido. Ou seja, nós esperamos que o Pai perdoe todas as nossas faltas. Mas eu estou realmente consciente de que eu devo perdoar as faltas do meu irmão? E o principal, nós precisamos entender que dentro de uma falta que de repente nós consideramos graves para nós, existe ali muitas vezes um grau de dificuldade de entendimento. Quantas coisas às vezes nós estamos fazendo, de maneira que nós achamos que está correto e estamos desagradando aos outros. Pequeninas coisas. Pequeninas coisas. Percebe? Então, nós precisamos primeiro analisar a nós, julgar a nós, antes de julgar ao outro. E se por alguma razão, nas pequeninas coisas do dia a dia, da vida, nos sentirmos ultrajados, nosso orgulho foi ferido, perdoemos. Perdoemos realmente com o coração, porque somos devedores e necessitamos do perdão. Entende? E claro que diante de cada gravidade, o Pai não espera de nós que aquele que foi um agravo na nossa vida, que nós tenhamos para com ele o mesmo sentimento daqueles que nós temos mais apreço, que estão ali ao nosso lado, temos maiores facilidades de relacionamento. Claro que não. Mas o que ele espera de nós é que ao perdoar, esqueçamos aquela falta. E quando reencontramos esse companheiro, que tenhamos com ele o mesmo carinho que temos com aqueles que estão
mais próximos de nós e que temos mais afinidades, entende? Então nós precisamos compreender isso, né? Mas o que é importante, nos reconciliarmos nesta encarnação. Não deixar para fazer depois, porque o depois pode ser muito tarde. Um de nós já pode não mais estar aqui, já ter retornado à espiritualidade. E aí a dificuldade do remorso para aquele que fica e muitas vezes para aquele que foi. Porque aí nós percebemos em espírito quanto é grande o nosso orgulho e como ele nos afasta do bem e das boas relações. Nós não precisamos ter medo nessa vida. Tudo que é nosso, tudo que foi designado a nós, ele virá no momento oportuno. Nós estamos sob o amparo e a proteção de Deus, nosso Pai. Percebe? Então nós precisamos caminhar realmente nessa encarnação e nas outras com muita confiança. E hoje nós já temos com muita clareza isso. Não precisamos ter ciúmes de ninguém. Quando formos questionados em alguma coisa, vamos continuar fazendo o nosso melhor. Que aquilo que é verdadeiro, ele sempre aparece, né? Então, não adianta o fingimento, não adianta nos escondermos em mentiras. Não, isso vai aparecer também. Aquilo que é correto, que é certo, prevalece. Aquilo que é verdadeiro prevalece. Então é isso que nós precisamos carregar, essa confiança no nosso coração. Se formos afrontados por alguma razão, mantenhamos o equilíbrio da prece, o equilíbrio da confiança em Deus, nosso Pai. E, se em determinado momento da nossa existência percebemos que fomos injustos com alguém, devemos buscar esse coração e falar: olha, você me desculpe, eu realmente errei. Eu espero que você me perdoe. Olha que coisa maravilhosa. Olha que atitude grandiosa de desprendimento de qualquer sentimento de orgulho, de vaidade. Entende? É isso, essa grandeza que o Pai espera de nós. E nós já somos seguidores do Cristo, nós já o conhecemos. E no Calvário, no madeiro, o que o Cristo disse? Perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E assim somos nós. Muitas coisas que acontecem, causadas por nós ou por outros, que geram desequilíbrios, né? Que geram descontentamentos, muito clima de ódio, essas coisas, são porque nós ainda, infelizmente, não sabemos o que fazemos, na maioria das coisas, né? Nós precisamos analisar isso com muita serenidade, né? E aí, trazer todo esse aprendizado para o nosso coração e no íntimo do nosso recolhimento, perdoar aquele que foi o causador das nossas tristezas e das nossas decepções. E a vida que segue. Nós não podemos paralisar as nossas melhores energias e ficarmos chorando num canto. Já fizemos, pedimos, né, que o perdão, enfim, aquilo que foi nos causado de contrariedade e a vida que segue. Porque quem está conosco? Aqueles que nós elegemos para caminhar conosco. E quem são? Esses amigos espirituais que tanto nos fortalece, que tanto nos ergue nas nossas caídas, né? Nos nossos pensamentos de dificuldade. E assim prosseguir em frente, porque a vida é um eterno aprendizado. E deixar que o outro também, no momento que perceba, de repente, o seu erro com relação a nós, o seu julgamento com relação a nós, tenha também a grandeza de um dia chegar para nós e falar: olha, você me desculpe por aquela situação, eu estava errado, não é? E se não acontecer, nós fizemos a nossa parte e continuamos caminhando despreocupados de qualquer ressentimento, de qualquer rancor, ok? Então vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, que na sua infinita misericórdia
os ampare e envolva. E como a gente costuma dizer aqui, um até breve, né? Um até daqui a pouco. Que daqui a pouquinho a gente está se reunindo aí em outros vídeos aí que tenhamos a oportunidade e vamos estar aqui nos encontrando nesse espaço que foi destinado a nós, ao nosso ser espiritual, né? E que a paz do Mestre Jesus envolva cada um. Um até sempre.